O ano era 2019. Em fevereiro, o CFM havia promulgado a lei que regulamentava a telemedicina no Brasil. Muitas entidades que já faziam isso, ou de maneira parecida, há muito tempo, como o Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo, torceram e vibraram com aquilo. Ainda era um formato experimental, como se fosse algo complementar à consulta clínica, mas já era um avanço, afinal de contas havia uma regulamentação. Mas, mesmo essa lei, que, como eu disse, era um avanço do que tinha antes, se tornou motivo para discussão em tudo quanto é rede social. Diversos médicos e outras entidades vieram a público dizer que aquilo era uma coisa terrível, a pior invenção dos últimos tempos, algo que ia desumanizar a medicina, ou pior, causar uma concorrência desleal com médicos de cidades pequenas ou outros locais, porque afinal de contas eles iam ter que concorrer com grandes conglomerados que podiam oferecer profissionais, especialistas ou mesmo recém-formados a preços irrisórios. A questão é, o rebuliço foi tanto, o burburinho foi tanto, que a lei foi revogada e o CFM ficou de fazer uma consulta pública, trazer todas essas entidades para um debate para poder chegar num consenso. Para vocês terem uma ideia, até a pessoa que está falando aqui, na época achou que era uma ideia de jirico. Como assim? Atendimento por celular ou por videochamada? Você não vai examinar o paciente? Pois é, só que no meio desse caminho, o que veio foi a pandemia. E ela, como sempre, mudou tudo. A telemedicina passou de um incômodo ou uma ideia estranha para algo essencial, necessário. E daí, nós tivemos que se adaptar à telemedicina, assim como a gente teve que se adaptar à pandemia. Mas e aí? O que será que vai ficar disso? Será que a medicina mudou para sempre? Será que o mundo é que mudou para sempre? Ou é nós médicos que temos que mudar? Vem com o tio que ele explica. Pessoal, desde que eu comecei a falar um pouquinho mais aqui nas redes sociais sobre minha prática da telemedicina e desde que eu fiz aquele stories que eu estava falando sobre consulta domiciliar e atendimento à distância, muitas pessoas vieram me perguntar sobre isso, pedir para eu explicar um pouquinho melhor. Não vou responder o seu... Por isso, o pessoal da Rádio Jornal pediu que eu fizesse esse vídeo explicando para vocês o que é e como funciona a telemedicina. Então, antes de mais nada, um disclaimer. Isso aqui não é uma propaganda de telemedicina. Bem pelo contrário, eu tô aqui para mostrar quais são as limitações dela, justamente para que se alguém te oferecer esse produto, você saiba para que ele serve e saiba separar o joio do trigo. Mas para vocês entenderem como funciona um atendimento à distância, vocês têm que tentar entender também o que configura um ato médico. Vamos colocar assim, toda vez que você chega numa festa e fala assim, doutor, você pode dar uma olhada nessa manchinha aqui que surgiu aqui em mim? Ou por exemplo, sei lá, você está conversando num restaurante e descobre que o amigo do seu camarada também é médico e fala, cara, eu faço o seguinte, faz uns 12 anos que eu não faço um check-up, que exame que é bom? Em que momento que essas perguntinhas aparentemente inocentes se tornam uma consulta? Ou melhor, em que momento, ou a partir de que momento, que esses dois indivíduos médicos têm uma responsabilidade para com aquilo que eles vão falar? Pega o exemplo da festa. Você pega e mostra aquela manchinha e fala, não é nada, é micose. E no final das contas aquilo era um tumor. Você não procura um outro médico, depois de 6 meses o negócio cresce, quando você vai correr atrás, ele já está incurável. E aí, ele pode ser responsabilizado pelo diagnóstico errado que ele deu? Será que esse médico pode ser processado? Você tá falando sério? Percebeu porque muito médico é chato em relação a isso, de só uma perguntinha, só uma olhadinha, dá uma olhada nesse exame? Não é chatice nossa não é coisa do tipo, ele tá querendo me jogar pro consultório pra ganhar dinheiro. É porque muitas das vezes, qualquer opinião que a gente emite, a gente responde por elas, legalmente responde por elas. E se você acha que a festa de final de ano era um problema para nós médicos, pensa como é que é a nossa vida depois da invenção do Zap, ou do Facebook mesmo, Direct. Imagina como que floda a nossa caixa com dá uma olhada nesse examezinho aqui, doutor, meu pai tá com tosse. E aí, o que acontece? Nós podemos responder essas perguntas? Até que ponto nós estamos tentando ajudar as pessoas, dar só uma orientação, dar uma diquinha? E até que ponto nós estamos se tornando o médico delas? Como separar o joio do trigo? Mas Adriano, eu vejo o Drauzio Varela o tempo todo falando coisa na internet, eu vejo os médicos do Bom Estar lá, e aí, esses caras também estão fazendo coisa errada, aquilo ali é uma consulta, como é que funciona? Por isso, de novo, vamos entender o que é o ato médico. A gente entende que a função primária de qualquer médico é dar o diagnóstico clínico,
é tirar uma história, conversar com o paciente, examinar ele, pedir exames se ele achar necessário e tentar chegar num diagnóstico, que é basicamente uma resposta à pergunta: doutor, o que eu tenho? E depois disso, ele vai propor um tratamento que ele ache necessário. Nem sempre o tratamento é com ele, mas ele vai propor. A questão é, toda vez que você faz uma pergunta genérica para um médico, uma pergunta relacionada a uma doença inespecífica que não tem rosto nem cara, aquilo é só uma orientação. Por exemplo, se você chegar para um médico e perguntar: doutor, o que é bom para tosse? Qual é o tratamento de um infarto? Ele pode responder. Agora, a partir do momento que você fala: doutor, eu estou com tosse, o que eu devo tomar? Doutor, eu estou tendo dor no peito, isso é um infarto? Isso já configura o ato médico, configura uma relação individual, intransferível, de responsabilidade entre ele e você. Se ele emitir uma opinião, ele é seu médico. Tá, mas a gente sabe que as coisas não são tão assim a ferro e a fogo, né? Você não vai chegar em casa depois de uma festa e vai ter uma conta lá do médico te cobrando da pergunta que ele respondeu. Do mesmo jeito que se você pegou e fez a pergunta besta da manchinha lá e o cara falou que era micose, você não vai processar o médico. Você vai pensar: putz, cagada minha, né? Afinal de contas, eu fui perguntado uma mancha que eu tenho com um cara que já tinha tomado 5 caipirinhas de caju. Eu mesmo, durante a pandemia, já respondi várias perguntas mais particulares, né? Adriano, tô com dor de garganta e tosse, o que eu faço? Adriano, tô com o nariz correndo, isso é sintoma de Covid? E muitos médicos vão responder por aí. O fato é, quando acontece isso, o cara vai se resguardar, assim como eu me resguardo, e vai passar a resposta mais genérica possível, que geralmente termina em: procura um médico. O ponto que eu quero chegar é: qualquer uma dessas formas de responder as perguntas dos seus pacientes é considerado um ato médico, é considerado uma consulta, mas nem todos servem para tudo. Por exemplo, um paciente que você já acompanha, de repente ele tem o seu telefone e te manda um WhatsApp: Adriano, eu vou sair para beber hoje, aquele remédio que você passou para mim, eu posso tomar com álcool? E daí eu respondo: pode sim, cara, fica tranquilo. Isso é um ato médico, isso é uma consulta. E para aquele momento serviu muito bem, ele não precisa marcar uma consulta de verdade presencial no teu consultório só para te fazer essa pergunta. Do mesmo jeito, a gente precisa agora definir quais são os limites de uma consulta da qual o médico está conversando com o paciente através de uma videochamada. Ou seja, o médico está conversando com o paciente através da telemedicina. Para entender isso, a gente tem que fazer o caminho inverso. A gente vai ter que perceber quando é que a consulta física presencial é indispensável. Bem, a grosso modo, quando o exame físico faz parte do diagnóstico, quando você tem que examinar o paciente. Chegou nesse ponto, a telemedicina não funciona. Algumas especialidades como oftalmo, otorrino vão ter uma certa dificuldade com a telemedicina, até porque eles usam alguns aparelhos especiais para examinar o paciente, talvez no segmento, no acompanhamento dele. Em todo caso, 90% dos atendimentos de consultório da maioria das especialidades, você vai conseguir chegar no diagnóstico fazendo uso da anamnese e de alguns exames complementares, seja exame de sangue ou exame de imagem. Nesses casos, você pode oferecer para o paciente um primeiro contato, um primeiro atendimento pela telemedicina. Cabe ao médico dizer para o paciente sempre, antes da consulta, quais são os limites da telemedicina baseado na queixa que o paciente falou. E daí os dois vão decidir se vai ser feito isso ou não. É óbvio, durante a pandemia, isso tornou cada vez mais comum, porque o paciente prefere o risco de ter uma consulta parcial do que ir para um pronto-socorro, para um hospital. Mas não é só isso. Muitos pacientes começaram a perceber o conforto, por exemplo, de ter acesso a um especialista que eles não tinham previamente na cidade deles, ou até de poder passar com uma pessoa que seja um especialista no assunto dele. Às vezes você tem uma doença que é um pouco mais rara e na sua cidade, lá no interior de Minas, não tem nenhum especialista para isso, mas em São Paulo tem. Você pode entrar em contato com ele e conseguir uma consulta com alguém que saiba exatamente o que está falando do seu problema. E é por isso que, para mim, vem aquilo que eu acho que complementa a telemedicina de maneira, vamos dizer assim, magistral, que é a visita domiciliar. Como eu disse, isso acontece já há certo tempo no SUS. A visita domiciliar faz parte do processo do atendimento de posto de saúde. Quando um paciente idoso não consegue se deslocar até a unidade ou tem algum outro problema de locomoção, eles pegam a equipe e mandam o médico, agente de saúde, técnica de enfermagem, poder fazer atendimento na casa da pessoa. E agora na pandemia, de novo, isso tornou fundamental, que é bem diferente você pegar um idoso de 90 anos e colocar ele dentro de um posto, de um hospital, onde ele está arriscado a ter contato com 10, 20, 50 pessoas que podem passar Covid para ele ter acesso a uma equipe de um médico, um agente, um técnico que sejam, todos eles devidamente paramentados para poder atender ele. O risco é bem menor. E como eu disse, ninguém está inventando a roda aqui. Isso já era feito no passado. Se você perguntar de novo para o seu pai, para o seu avô, ele vai falar do médico que ia atender em casa. E também, muitos planos de saúde
bem caros, já tinha esse tipo de serviço de atendimento médico, do qual o médico vai até a sua casa. Saiu até um tempo atrás um aplicativo que era chamado do Uber de médicos, que era basicamente um grupo de médicos dispostos a fazer atendimentos domiciliares. Então, como eu estou falando, ninguém está inventando a roda. Está falando de um atendimento, de um tipo de procedimento médico que já existia e que eu acho que complementa muito bem a telemedicina. Eu não entendi, Adriano. O que foi? Você é contra consultório? Você tá falando de fazer só atendimento domiciliar com telemedicina? Ah, já sei, porque você não tem consultório, né? Tá caro o aluguel, é? Não tem nada a ver. Apesar que o aluguel de consultório tá caro mesmo, mas não é isso. Pensa o seguinte, gente. Muitas das vezes, os atendimentos que eram feitos no consultório eram bem desnecessários. Lembra aqueles retornos que você teve de rotina com algum médico que você já acompanha há bastante tempo? Era 2 horas para sair de casa, meia hora para estacionar, 1h30 sentado no banco de espera do consultório para sentar na frente do médico e ficar lá o quê? 10, 15 minutos? Pensa, se você pudesse fazer isso pela telemedicina, é muito mais prático, muito mais rápido, muito mais confortável. Pacientes de segmento, de acompanhamento, aquele paciente que você já conhece, é muito mais fácil você fazer esse atendimento por telemedicina. Praticamente desnecessário você ficar fazendo esse deslocar. Então agora que os médicos e os pacientes estão descobrindo essa nova modalidade, eu acho que muita gente não vai querer voltar para a forma antiga. E assim, não estou dizendo que todo e qualquer primeiro atendimento, todo e qualquer atendimento presencial tem que ser domiciliar, mas ele é uma ferramenta a mais, principalmente para os pacientes, como eu falei, que têm dificuldade de locomoção ou qualquer outra coisa que impeça que ele vá até o consultório ou hospital. Acho que tem espaço para tudo na medicina, mas eu acredito que a telemedicina e o atendimento domiciliar vão roubar bastante espaço que antes era desnecessariamente hospitalizado ou colocado dentro daquelas clínicas gigantes multi-especialidade. Eu estou tirando isso na minha cabeça, né? Muitos países da Europa, como Bélgica e Noruega, já estão fazendo isso há um certo tempo e com bastante sucesso. A Inglaterra é pioneira. Com essa dobradinha de visita domiciliar e telemedicina, bem antes da pandemia, eles conseguiram reduzir pela metade o número de internação de idosos deles. Eles começaram a perceber que aquele paciente que chegava no hospital para internar era o paciente que estava sendo mal visto ou está sendo pouco visto, porque ele tinha uma dificuldade de ir até ao simples posto de saúde. Por isso, doenças crônicas, doenças que precisam do acompanhamento, seja pelo WhatsApp do seu médico, seja por pequenas mensagens ou pequenos vídeos ou áudios, ou seja por consultas de telemedicina, devem ser acompanhadas de maneira mais de perto. Enquanto o consultório afasta as pessoas, a tecnologia aproxima. Isso também é verdade na própria Covid. Muitos pacientes que estavam sendo internados no começo da pandemia hoje já podem ficar em casa desde que sejam acompanhados e monitorizados diariamente, seja pelas queixas, pela saturação. A maioria dos pacientes que estão na forma leve a moderada precisam simplesmente de orientação, mas assim, você precisa estar em cima dele. Se esse paciente começar a mostrar qualquer sinal de que está piorando, você tem que pegar e internar ele. Para isso, você tem que ter ele na tua mão. Para isso, você tem que ter um contato, uma linha direta com ele e acompanhamento, repito, diário. Aquela discussão que eu falei em 2019 ainda não acabou. A telemedicina está sendo usada no Brasil agora de forma emergencial. Quando a pandemia acabar, graças a Deus, aquela discussão vai ter que ser reaberta. Só que agora tem um novo elemento, o usuário. Muitas pessoas já fizeram uso da telemedicina e já têm uma opinião formada, tanto se ela é boa, se ela é ruim, e vai ser muito importante que a opinião dos pacientes, dos usuários, seja colocada nessa equação. Eu não acho que a telemedicina é perfeita, longe disso. Ela é limitada, tem suas aplicações, mas principalmente tem muito espaço para melhorar e para ser aprimorada. Eu acho que os médicos têm que ser capacitados para usar ela e os pacientes também têm que saber todas as ferramentas que são possíveis de estar utilizando. Se todos, o usuário e o médico, estiverem capacitados, a gente consegue tirar a melhor forma dela. Então vamos trazer essa discussão à tona. Quero ver a opinião de vocês, o que vocês acham da telemedicina e, como sempre, deixa aqui nos comentários. Vamos levar isso aqui para as outras pessoas que não conhecem. Tá certo? Um abraço.